eu não entendi, foi nada. E aí, quando eu fui entrar nessa reunião, falou que a outra estava acontecendo, deu um fuzuê todo aqui. Eu sei que eu não consegui entrar naquela reunião que eu já havia marcado com vocês, a aula 2. Entendi nada. Não sei se deu conflito aí, mas agora acho que vai dar certo. Então, já temos 6 participantes, 7. Chegarmos aí a um número maior, nós tínhamos 20, né, participando da aula. Deixa eu indo já compartilhando aqui com vocês, para a gente poder seguir. Isso, então havíamos parado aqui. Bom, então vamos lá, pessoal. Então, como disse para vocês, né, só seguindo, né, o que nós já havíamos falado na primeira aula. No governo até então de Oliver Cromwell, no contexto da Revolução Inglesa, ele acaba tomando algumas medidas, os chamados atos de navegação, que gerou uma guerra contra a Holanda. A Holanda, na época, pessoal, era, na verdade, a detentora de todo o comércio açucareiro e, de certa forma, também escravocrata no Atlântico. Isso preocupava muito, né, os ingleses, porque estavam num processo, digamos, de ascensão, né, e a Inglaterra sempre foi a toda poderosa no sentido colonialista, né, enfim. E aí, ou seja, essa presença holandesa muito forte no Atlântico, isso preocupava muito os ingleses. E aí, neste conflito entre ingleses e Holanda, né, o que na verdade nós tivemos? A vitória dos ingleses. E essa guerra foi justamente no ano de 1652 a 1654. Então, digamos, esse conflito que a Holanda estava participando lá na Europa, né, isso facilitou muito a vitória dos portugueses aqui na América, né? Então, ou seja, porque a Holanda não tinha condições de ter 2 frentes de batalha, praticamente assim, impossível, né? Então, ou seja, ou ela iria guerrear contra a Inglaterra, ou iria ficar mais voltada para os assuntos açucareiros aqui na América. E aí, ou seja, ela obviamente acabou se preocupando, né, tendo mais esforços a nível de Europa. E lá ela acaba sendo derrotada e automaticamente favoreceu muito, né, o seu número menor de soldados, né, armamentos, munições, enfim. E aí os portugueses acabam expulsando os holandeses até que, enfim, em 1654, do Nordeste brasileiro. E aí, ou seja, uma das consequências que nós tivemos foi a expulsão deles e automaticamente eles foram ocupar a região das Antilhas, né, América Central, as Antilhas holandesas. E lá começaram toda essa produção de açúcar, né, concorrendo diretamente com o açúcar brasileiro, ok? Seguindo aí, pessoal. Bom, crise da economia portuguesa. Aqui nós temos consequências, né? Portugal estava mergulhado numa grave crise, né? Lembre-se que eu já havia dito logo no início da aula de hoje, né? Devido ao domínio da Espanha, nesses 60 anos, Portugal fica aí intensamente prejudicado, né? Ele perde colônias para a Holanda, para a França, para a Inglaterra, né? Para a própria Espanha. Então, ou seja, há um período aí de amplo colapso, né, econômico, financeiro, por parte de Portugal. E aí, ou seja, outras consequências também vieram, né? Como disse,
a concorrência do açúcar antilhano, o açúcar que era produzido até então na América Central pelos holandeses que foram expulsos do Brasil. Os holandeses, obviamente, né, de uma presença muito marcante aqui no Brasil, eles sabiam, né, entenderam, né, digamos, se atribuíram de todo esse conhecimento da trama do açúcar. Desde a escolha das mudas, né, o período de plantio, o período de colheita, enfim, né, o refino, os expurgos, enfim, a cristalização do açúcar, eles sabiam de toda essa trama, né? E aí, ou seja, a partir do momento em que eles vão, né, expulsos do Brasil e acabam ficando na região da América Central, onde já existiam as Antilhas espanholas, as Antilhas holandesas e agora as Antilhas holandesas, né? Então, ou seja, Espanha, Inglaterra e Holanda ocuparam, né, essa região caribenha, a região da América Central. E os holandeses, obviamente, né, muito bem, digamos, entendidos, né, atribuídos de conhecimentos do açúcar, passaram a produzir esse açúcar e, digamos, da América do Sul para a Europa e da América Central para a Europa é muito mais perto, tá? Então, ou seja, a América do Sul até chegar na Europa é uma distância muito longa. Da América Central para a Europa é uma distância mais curta. Isso favoreceu muito o valor do produto, o frete, né? Então, ou seja, isso passou a baratear cada vez mais o açúcar caribenho, o açúcar antilhano produzido pelos holandeses na América Central, né? E a partir daí, pessoal, o Brasil, digamos, Portugal, né, nunca havia tido um certo concorrente direto na produção do açúcar. E, digamos, a partir de agora, há esse concorrente direto, né, que é a Holanda, produzindo o açúcar na América Central. E, a partir de então, nós tivemos uma queda no preço do produto, né, e, ao mesmo tempo, da produção. Então, houve aí uma diminuição. Se caso Portugal ainda quisesse continuar, né, em um ambiente de concorrência com o açúcar produzido nas Antilhas, ele teve que diminuir, em média, 50% do valor do açúcar. Isso fez com que também, né, a nossa produção caísse em média aí também em 50%. Então foi algo muito drástico, né? E aí os portugueses buscaram caminhos de imediato para tentar se recuperar dessa grave crise do qual eles estavam mergulhados, né? E aí, ou seja, foi um baita vacilo que eles cometeram, porque buscaram justamente a maior nação econômica da época, a Inglaterra, para, digamos, assinar tratados, tá? E aí, ou seja, entendam nos dias atuais, o Brasil, se hoje, né, vai buscar tratado econômico, de repente, com o Paraguai, com a Argentina, com o Chile, né, digamos, quase que dá para ficar pau a pau no sentido de interesses. Agora, se o Brasil vai assinar acordos, por exemplo, com a União Europeia, ou se vai assinar acordos com os Estados Unidos, né, é prejuízo certeiro, né? Ou seja, obviamente que essas nações mais poderosas, quando vão assinar tratados com nações pobres, né, como a nossa, automaticamente que o privilégio junto a essas nações é muito maior do que, aliás, o privilégio é muito maior para eles e, infelizmente, para nós é prejuízo certeiro, né? Isso é muito claro, isso é muito lógico, né? E aí, ou seja, Portugal foi buscar assinar tratados econômicos justamente com a maior nação econômica da época, né? A Inglaterra, nessa época, já era conhecida como a famosa Rainha dos Mares. E, obviamente, que a Inglaterra não iria perder com esses tratados. Ela só tinha a ganhar. E Portugal, ao invés de, digamos, ressurgir das cinzas, né, se recuperar economicamente, muito pelo contrário. Assinando tratados com os ingleses, eles estavam cavando a própria cova, né? Esse, digamos, é o nosso portuguesão rasgado, né, no sentido de resultados desses tratados aí assinados entre Portugal e Inglaterra. Bom, esses tratados econômicos, percebam vocês se eu coloquei aqui um asteriscozinho, porque nós vamos tratar nós vamos falar de um tratado mais preciso, que foi o famoso Tratado dos Panos e Vinhos, né? O nome correto dele é o Tratado de Methuen, de 1703, está mais à frente aí, tá? Bom, e aí, ou seja, esses tratados, né, assinados entre portugueses e ingleses, o objetivo era, né, troca de vantagens na exploração colonial por parte da Inglaterra, né, e ao mesmo tempo, digamos, né, uma certa proteção político-militar, né, porque Portugal, digamos, era uma nação recém-emancipada novamente, né, a partir de 1640, nós temos essa restauração, então é importante a gente salientar isso. Portugal precisava buscar apoios econômicos, apoios diplomáticos,
isso era algo verdadeiro. Mas, ou seja, tinha que procurar justamente a Inglaterra, né, aí onde foi o grande vacilo deles, tá? E também adotou uma política extremamente rigorosa em relação ao Brasil. Como disse para vocês, nas considerações do rei Dom João IV, o Brasil era a única vaquinha de leite, ok? Bom, e aí nós temos aí algumas medidas, né, digamos, de bastante precisão econômica e financeira. Algumas medidas são tomadas no sentido de reabilitar a economia portuguesa. Bom, a primeira das situações é a criação do Conselho Ultramarino, em 1642, que ampliou o controle dos domínios coloniais, não só em relação ao Brasil, as outras colônias que Portugal também havia perdido e agora estava em busca de recuperação, tá? E aí, ou seja, quando se coloca controle dos domínios coloniais, era no sentido de evitar a todo custo, digamos, sonegação fiscal, né? Todos os impostos deveriam recair junto ao fisco, né, português, né, junto à Casa da Moeda, né, digamos, ao Banco Central português, evitar também a todo custo corrupção, né, ladruagem, explorar a todo custo as matérias-primas presentes nessas colônias, enviar para essas colônias também produtos manufaturados. Houve um certo incentivo muito forte para a produção de manufaturas em Portugal, né? Então, ou seja, o objetivo na criação do Conselho Ultramarino, digamos, era ampliar cada vez mais a fiscalização de Portugal em relação às suas colônias, tá? Porque o objetivo era obter lucro, né? Receita. O objetivo era este. Também foi criada a Companhia Geral do Comércio do Brasil, em 1649, porque isso é uma medida aí na figura de Marquês de Pombal, né? Importantíssimo nas reformas pombalinas. O que na verdade se coloca? Todas as nações, elas possuíam companhias de comércio. E Portugal não possuía, era a única nação que não tinha companhia de comércio, né? No sentido de trocas de produtos, matéria-prima por produtos digamos, beneficiados, né? Então, ou seja, Portugal era praticamente a única nação que não possuía, uma nação litorânea, uma nação riquíssima, repleta de colônias espalhadas em todas as partes do mundo, e não tinha uma companhia de comércio, né? E foi criada agora essa companhia de comércio com o objetivo de manter o monopólio comercial. Também, fim da autonomia das câmaras municipais. Me lembro bem que nas aulas que nós tínhamos ainda aí, né, no cursinho, eu falava para vocês da autonomia dessas câmaras municipais, né? Eles eram muito para frente, né? Esses chamados homens bons, entre aspas, né? Então, ou seja, eles legislavam e, ao mesmo tempo, executavam as leis. Então, devido a essa falta de presença, né, do governo português, né? Então, ou seja, eles passaram a ter grande autonomia para a frenteza, né? E eles administravam e legislavam, obviamente, a seu próprio favor, né? Então, ou seja, a partir do momento foi retirada essas câmaras municipais. E, como também já disse em sala de aula para vocês, foi criado, junto a esse Conselho Ultramarino, eram trazidos até então juízes de fora, tá? Lembra dessa fala minha, né, em sala. Até que disse para vocês, a cidade de Juiz de Fora, ela foi criada em homenagem a um desses juízes, que eram oriundos de Portugal para presidir essas câmaras municipais. Então, ou seja, a partir desse momento, toda e qualquer decisão legislativa, judicial, enfim, tinha aí a presença dos juízes de fora, né, e automaticamente tira a autonomia dessas câmaras municipais. O incentivo às manufaturas, já havia dito, e a fundação da Colônia de Sacramento, em 1680. Colônia de Sacramento é o atual Uruguai, viu, pessoal? Eu falo disso melhor para vocês durante o primeiro reinado, tá? Essa Colônia de Sacramento, digamos, era no sentido de abreviar as trocas comerciais entre portugueses e, ao mesmo tempo, a América Espanhola, mediante aí a inserção, né, de comerciantes portugueses no famoso Rio da Prata, né, lá no atual Uruguai hoje, ok? Bom, e aí, como disse para vocês, os tratados, né, daqueles tratados que foram assinados entre Portugal e Inglaterra, o principal é esse tratado aqui, né, como disse para vocês, ao invés de alavancar a economia portuguesa, muito pelo contrário, levou os portugueses para mais adentro desse buraco, desse colapso, desse inferno do qual eles estavam mergulhados, tá? Bom, esse Tratado de Methuen, pessoal, de 1703, também conhecido como o Tratado dos Panos e Vinhos, o que nós tínhamos durante o acerto, né, entre essas duas nações? Bom, Portugal iria se comprometer
em comprar produtos manufaturados da Inglaterra, principalmente tecidos luxuosos, de lã e seda. Em contrapartida, a Inglaterra iria importar, comprar de Portugal vinho, né, matéria-prima. Tudo bem que o vinho já foi beneficiado, mas o vinho é muito barato, pessoal. Então, ou seja, entre você comprar um produto muito caro, tecidos caríssimos, vultuosos, chiquérrimos, né, oriundos da Inglaterra, né, então, ou seja, era algo muito caro. E o que você está vendendo para ela? Vinho, que é um produto muito barato. Então, já coloca aí as primeiras consequências. A balança de comércio portuguesa sempre fechava no vermelho, tá? É uma das grandes consequências que nós tivemos aí. Então, ou seja, pelo fato de eu vender produto barato e comprar um produto muito caro. Então, ou seja, a balança de comércio portuguesa sempre fechava no vermelho, tá? Era o grande problema. Ao mesmo tempo, nós tivemos uma outra consequência, né? O tratado por si só, ele gerou aí uma paralisação da indústria portuguesa, né? Os portugueses não se preocuparam em nenhum momento em criar uma indústria interna forte, né? Essa não é a única razão, né, dessa paralisação do processo industrial português. Todas as outras nações investiram maciçamente, principalmente Inglaterra e França, investiram muito no setor manufatureiro, no setor de beneficiamento de matéria-prima. Portugal e Espanha ficaram muito aquém dessas duas outras nações já citadas, né? E aí, ou seja, nesse sentido, pessoal, pelo fato de que essa balança de comércio sempre ficava no vermelho, né? E Portugal era extremamente um país dependente dos produtos oriundos da Inglaterra, então, ou seja, infelizmente houve a paralisação da industrialização portuguesa. Bom, outra situação que também nós tivemos, e isso aqui é um dos mais sérios. Justamente na assinatura desse tratado é o período, digamos, de início de prospecção do ouro na região de Minas Gerais, né? É a descoberta das primeiras jazidas de ouro no Brasil. E este ouro, né, infelizmente, ele passa a ser canalizado, todo ele, para a Inglaterra. Por quê? O ouro, ele foi utilizado para quitar as dívidas, né, mediante a assinatura desse tratado de Methuen, né, onde Portugal só tomou prejuízo com esse tratado, né, e a partir de então ele passa a utilizar o ouro, né, retirado daqui do Brasil para quitar as suas dívidas com a Inglaterra, né? É uma das grandes consequências aí também que nós tivemos em relação ao Brasil Mineração, tá? E aí eu trouxe aqui o esqueminha para vocês, olha só, o ouro era retirado daqui do Brasil, né, levado até Portugal, ele fazia uma espécie de uma escala aqui, e depois ele seguia para a Inglaterra, né? O grande problema era este. Por quê? Da Inglaterra vinha tecidos, e Portugal enviava para os ingleses vinho. E aí, ou seja, para poder quitar, né, as dívidas de acordo com essa balança de comércio de Portugal, que sempre fechava no vermelho, né, infelizmente o ouro que era utilizado. Então, já também colocamos aí uma certa consequência lá na frente do Brasil Mineração, que é o nosso próximo assunto, né? Uma das consequências, ou seja, o ouro, né, que foi retirado daqui, até uma certa frase, né, ele deixou buracos no Brasil, igrejas em Portugal e riqueza na Inglaterra. Foi isso que, na verdade, ocorreu, ok? Bom, aqui nós temos o finalizar deste assunto. E aí, eu quero iniciar um outro assunto com vocês, que é Brasil Mineração. Há alguma dúvida, então, pessoal, até aqui? Alguma situação aí que vocês querem que volte? Tá tranquilo? Algum problema? Tranquilo? Então tá bom. Vamos tocar então, pessoal. Bom, então vamos lá. Nós temos, digamos, em decorrência dessa crise que Portugal estava vivenciando, digamos, eles foram tão sortudos, que em meio a essa crise muito séria, né, nós temos a descoberta das primeiras jazidas de ouro no Brasil. Então, ou seja, o ouro que deveria ter sido, né, utilizado como subterfúgio, como uma espécie de um mecanismo, né,
para, digamos, uma espécie de um alavancar, né, da economia falida, colapsada, né, de Portugal, mas como acabei de falar para vocês, né, o ouro, na verdade, não trouxe tantas riquezas, tantas luxúrias assim, né? Luxúria, na verdade, ele trouxe ostentação, né? Isso aí digamos, ele trouxe. Agora, uma recuperação digna, né, dessa crise, né, que Portugal estava vivenciando, infelizmente o ouro não promoveu, tá? E aí, vamos lá, vamos seguir aqui. Nós temos algumas expedições que são realizadas, né, em busca do ouro, né? As entradas, lembre-se delas, né? Elas já eram expedições praticadas desde o período do governo geral, não foram tão, digamos, eficazes, né? O objetivo era interiorizar, né? Ao mesmo tempo capturar mão de obra e, de certa forma, também o sonho aurífero, mas as entradas não deram certo, lembre-se vocês disso, né? E eram expedições financiadas pela coroa portuguesa. Depois nós tivemos as bandeiras, essas aqui foram mais eficazes, né? Foram expedições promovidas por particulares, principalmente partindo do estado de São Paulo, né? Nós temos algumas figuras como Fernão Dias, né, que recebem nomes de rodovias hoje, né? Fernão Dias, Raposo Tavares, enfim, né? Partindo do estado de São Paulo, em busca de mão de obra, né? Em busca de áreas prospectoras de ouro e também em busca de negros fugitivos, tá? É o chamado sertanismo de contrato, tá? Então, nós tivemos aí também, junto às bandeiras, as chamadas monções, que tem o mesmo sentido das bandeiras, porém, a única diferença é que foram expedições fluviais, partindo do rio Tietê até chegarmos em rios do estado de Goiás, né? Enfim. Bom, e aí o que na verdade nós tivemos? Tipos de bandeirantismo, né, ou bandeirismo, o bandeirismo apresador, né, que era a captura de mão de obra indígena, né, principalmente os índios, aquele que já havia dito para vocês, os índios hostis, o chamado sertanismo de contrato, né, que eram os negros fugitivos, aqueles que não tinham uma espécie de uma marca, né, não tinham donos, então, ou seja, esses eram recuperados e eram locados. E o bandeirismo prospector. Então, nós tínhamos o bandeirismo apresador, prospector e o sertanismo de contrato, ok? E aí, a importância que nós tivemos, o alargamento das fronteiras, o Brasil passa a crescer, percebam vocês aqui pelo cursor, né? Os limites de Tordesilhas, que era uma linha imaginária, deixam de existir, porque nós temos uma certa presença muito maior aqui na região mais a oeste do Brasil, tá? Então, ou seja, nós temos no norte a exploração até então das chamadas drogas do sertão, né? A nível de nordeste, pecuária, algodão, fumo, né? Aqui na região sudeste, a prática até então do bandeirismo muito forte, então, digamos, as fronteiras do Brasil ficaram mais larguinhas, né? Ficaram mais esparsas. Houve um crescimento à parte oeste do Brasil, ok? Também nós tivemos a destruição das missões jesuíticas aqui, principalmente na região sul, né? Diversas missões aqui de presença católica, né? No sentido de catequização dos índios, né? Como já havia dito o termo para vocês em sala, né? O amansamento até então dos indígenas. Muitos práticas até então jesuíticas foram expulsas daqui, né? E ao mesmo tempo a origem das reservas de gado, principalmente na região sulista, né, onde o gado foi muito promissor, e ao mesmo tempo na região nordestina. Nós tivemos dois tipos de pecuária, a pecuária nordestina e a pecuária sulina. Bom, aí nós temos a exploração aurífera, né, como disse para vocês, foi a concretização de um antigo sonho, né, porque já havia dito para vocês desde as primeiras aulas, né, o desejo dos portugueses em relação ao Brasil não era pau-brasil, né, não era açúcar. O desejo dele sempre foi, né, digamos, o sonho dourado, encontrar ouro aqui no Brasil. E aí, como disse para vocês também em sala, né, ou seja, a ocupação deles a partir do século XVI, o início do século XVI, ou seja, eles só vão encontrar ouro no Brasil, digamos, em fins do século XVII,
Então, ou seja, por volta de 1693, 1695, é onde eles vão encontrar ouro na região de Minas Gerais. Então, ou seja, como já havia dito para vocês, né? Então, o ouro não seria descoberto nos primeiros 40, 50, 60 quilômetros, né? Digamos, deveria ter uma ocupação um pouco maior a oeste do Brasil para que esse ouro pudesse ser, enfim, né, digamos, encontrado. E aí, ou seja, tiveram que percorrer 250 até 300 quilômetros adentro do território para encontrar as primeiras jazidas, tá? E aí nós tivemos aí o famoso ouro de aluvião, né? Esse ouro de aluvião era um ouro até então mais facilmente encontrado, era um ouro até então em pepitas maiores, né? Era um ouro negro, né? Porque tinha ali uma espécie de um limbo, né? Dos rios, dos córregos, né? Mas quem já tinha esse olhar clínico conseguia muito facilmente decifrar que aquilo se tratava de ouro e não de pedra, né? E aí, ou seja, essas pepitas eram muito facilmente encontradas em barrancos de rios, né, nas margens e também em córregos, tá? Os primeiros achados, como disse para vocês, né, no final do século XVII, 1693, 1695, não é uma data muito precisa, né, mas se coloca aqui. E as técnicas intensamente rudimentares. A bateia, que era uma espécie de uma peneira sem furos, né? O carumbi, que era uma vasilha para poder transportar todo esse cascalho, e ao mesmo tempo um almocafre, né? Uma espécie de uma enxadinha para poder escavar, tá? São técnicas ainda, pessoal, muito utilizadas em áreas de lavra, né? Em exploração aurífera aí, em áreas bem interioranas do Brasil, né? Hoje, obviamente, que há outras práticas, né? A Vale, por exemplo, tem técnicas aí muito, digamos, fáceis, né? Mas de um sentido até então de algo muito abrupto, né? Maquinários, enfim, algo muito, digamos, colossal, né? Para explorar ouro mesmo e diamante e outros tipos de minerais de forma muito severa. Bom, e aí nós tivemos também, né, essa ocupação, digamos, a primeiro momento, gerou aí uma certa corrida pelo ouro, isso já era algo muito comum, como disse, né, o termo o sonho dourado, né, então, digamos, gerou aí eco, né, a descoberta desse ouro, digamos, esse eco, ele percorre toda a região sudeste e, ao mesmo tempo, digamos, ele ultrapassa o Oceano Atlântico e chega até Portugal. Então, o termo, assim, ouro, né, ele vai ecoando. E isso acaba levando, né, digamos, uma corrida ensandecida, né, para a região das Minas Gerais, né, ou seja, o sonho de deitar pobre e acordar rico, né, era algo muito comum. Então, ou seja, nós temos um certo processo de migração, né, muito rápido da região sudeste, de outras áreas também do Brasil, e também pessoas oriundas de Portugal. Eram pessoas de todo tipo, de todo, digamos, era gente de toda gente, né? Eram pessoas assim, com esse sonho de deitar pobre e, ao mesmo tempo, né, digamos, acordar rico. E aí, ou seja, é importante também que se diga que essa região de Minas Gerais, né, era uma região, digamos, sertaneja, de sertãozão mesmo, extremamente longínqua, né, praticamente sem nenhum tipo de infraestrutura, era matagal. Então, as moradias eram improvisadas, enfim, a alimentação improvisada, né, enfim, era toda essa situação muito complexa. Bom, e aí nós tivemos os descobridores, né, os reais descobridores do ouro, que nós tivemos por conta dos paulistas, né, eles, na prática até então das bandeiras, né, chegaram a encontrar, né, nas suas práticas até então de prospecção, e se acharam os todos poderosos, né, os verdadeiros donos das jazidas. E, infelizmente, não era bem assim, né, pessoal? Ou seja, porque a terra da qual foi encontrada ouro pertencia a Portugal. O Brasil ainda era colônia de Portugal. Então, nós já temos aqui um primeiro imbróglio, né? Esse primeiro problema chama-se aí a Guerra dos Emboabas. Por que Guerra dos Emboabas? Os paulistas consideravam aqueles que estavam chegando, né, o chamado forasteiro, né? Porque os portugueses, Emboaba é uma palavra de origem indígena, né, pessoal, que significa uma... Ixi, já chegou aqui que
vai remover, né, pessoal? Mas deixa eu só terminar aqui. Então, seja, ele se colocava até então, né, enquanto donos dessas jazidas, e aí, ou seja, o português, o forasteiro, né, como disse, é uma palavra de origem indígena, que significa uma ave de plumas, né? Isso eles estavam se referindo ao estilo de roupa, né, dos portugueses, que era até então, traziam, né, uma espécie de uma bota, né, e depois uma espécie de uma meia, né? Lembre-se daqueles trajes de pessoas oriundas de Portugal, né? E aí, ou seja, o que na verdade nós tivemos? Os paulistas consideravam esses recém-chegados forasteiros e entraram em atrito com os portugueses, porque eles se achavam os reais verdadeiros ocupantes e donos dessas jazidas, mas não era bem assim. E aí há um certo conflito, por volta de 1708 e até 1709, a famosa Guerra dos Emboabas. O que na verdade nós tivemos enquanto resultado, né? Os paulistas saíram derrotados, né? A partir de então, os portugueses passam a assumir diretamente uma presença mais efetiva na região das Minas. Obviamente que os portugueses não iriam deixar isso a cargo dos próprios paulistas, né? Porque, como disse, era um sonho antigo, né? E agora que encontraram, né? Digamos, vão deixar de mão beijada para os paulistas? De maneira nenhuma. Então, ou seja, os paulistas foram expulsos, né, da região, foram obrigados a buscar ouro em outras localidades, principalmente no estado de Mato Grosso e também no estado de Goiás. Foi criada a capitania de Minas Gerais, que não existia, né? A região de Minas Gerais, parte dela pertencia à capitania do Espírito Santo, uma outra parte pertencente à capitania do Rio de Janeiro, e agora foi criada uma nova capitania, a capitania de Minas Gerais. Obviamente, Portugal fez isso com o objetivo de administrar, né, de mais perto, né, de forma mais, digamos, precisa, abreviada, a região de escoamento das jazidas, né, e ao mesmo tempo foi fundada a cidade de São Paulo, né, era antigamente chamada apenas de Vila de São Paulo, e agora passa a ser chamada a cidade de São Paulo, obviamente, né, com o intuito aí de fiscalizar as ações desses bandeirantes paulistas, ok? É o que nós tivemos aí enquanto resultado dessa Guerra dos Emboabas, ok? Então, seja, que fique claro para vocês, os paulistas não ocuparam, né, não ficaram para si com as jazidas. Eles foram os reais descobridores, né? Isso a gente não pode negar. Mas quem passa, na verdade, a estabelecer uma presença mais ativa, né, no sentido de explorar, né, controlar toda a região, foi, na verdade, os portugueses, ok? Bom, e aí nós tivemos essa administração das Minas, que foi criada aí principalmente no ano de 1702 por Portugal, né, para que, na verdade, pudesse prevalecer muito claramente a sua presença. Eu acho que eu estou... falando para ninguém mesmo. O trem fechou. Ai, desculpa. Pessoal, vocês conseguem me ouvir ainda? Sim? Nossa, eu tô achando que estou falando sozinho, porque o nosso tempo passou e eu estou naquela. Será que vai fechar? Mas fecha automático, né, pessoal? Obrigado aí, Duda. Obrigado também, Brenda. Valeu. Deixa então eu continuar aqui, que eu achei que já... Eu pensei comigo, eu estou falando sozinho. Então, deixa eu voltar aqui a compartilhar. Bom, então vamos lá, pessoal. Na verdade, eu não quero atrapalhar a aula da Iraceli, né, que acho que começa às 7h30. Mas deixa eu só fechar, então, aqui o raciocínio. Bom, a Intendência das Minas, criada no ano de 1702, nós tivemos aí, né, as funções dessa administração. Foi criado aí o cargo de intendente. Quem assistiu aquela minissérie da Rede Globo chamada Tiradentes,
que eu acho que ela deve estar disponível ainda aí na Globoplay, conta muito claramente qual era o papel, né, desse intendente. É ele quem, na verdade, administrava, né, toda essa administração, ou melhor dizendo, desculpa, né, ele administrava a exploração das minas, ao mesmo tempo o pagamento de impostos, né, todo o contexto até então judicial, toda essa jurisdição era, na verdade, oficializada pela figura do intendente, né, então, ou seja, as funções aí que nós tínhamos, administrativa, né, a questão da distribuição das terras, era chamada até então de datas, né, essas áreas de lavra, né, as áreas de exploração aurífera. Então, quem na verdade ocupava, né, essas datas de mineração não era qualquer cidadão, né, eram pessoas muito bem escolhidas pela própria coroa portuguesa e por este intendente, né, que oficializava determinada área para exploração, né, e ao mesmo tempo a questão judicial, responsável pela questão do julgamento, enfim, tributária, né, e ao mesmo tempo nós tínhamos aí, né, todo o controle, né, por parte que cabia a este intendente, né, o próprio rei de Portugal dava total aval a ele, ok? E aí a questão tributária, só para finalizarmos mesmo, né, nós tínhamos o quinto, que era 20% de toda a retirada do ouro aqui do Brasil, né, e ao mesmo tempo a famosa captação. A captação era o imposto mais voltado pela cabeça de escravo, né? Cada escravo trazido para a região das minas, esse datador, ou ao mesmo tempo esse minerador, ele tinha que pagar 17 gramas de ouro por cada cabeça de negro que ele tivesse, tá? E o quinto, lembre-se, era 20%, que foi criado aí até um certo ambiente de crise, né? Ocorreu até uma revolta, a famosa revolta de Vila Rica, mas este imposto ele já estava implementado desde a época até então das capitanias hereditárias. Lembre-se vocês, na famosa Carta Foral, né? Lembre-se que havia dito isso para vocês em sala de aula. Existiam os direitos e deveres. Um dos deveres era o pagamento de 20% sobre todo ouro extraído aqui da região de Minas Gerais, ok? Bom, eu não vou seguir, porque vamos encerrar a aula aqui, pessoal. Eu não quero atrapalhar vocês, e a gente pega da administração das minas a parte das casas de fundição na próxima aula, ok? A gente segue na próxima aula, então, queridos. Se eu não estou enganado, a nossa aula seria na quarta-feira, por conta do feriado de segunda e de terça, a gente não vai ter aula. Aí eu disse ao X, olha, a gente tem muito tempo que a gente não dá aula de história, então deixa eu dar aula na quarta-feira, ok? Mando sim, Duda, pode deixar, tá? Eu vou mandar os slides, vou disponibilizar para vocês no grupo de WhatsApp, tá? Valeu, gente. Bom feriado aí, fiquem todos com Deus, boa aula de geografia. Um abraço aí.